Oi, oi, signo de Gêmeos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Como vocês estão? Eu me chamo Jéssica. Bora para mais uma leitura, Gêmeos. Gêmeos, essa semana a leitura de vocês vai ser com o Rider-Waite, tá bem? Tarozinho mais convencional. Então vamos lá, Gêmeos. Vamos começar a leitura. 6 de paus. A princípio, uma energia bem positiva, né? 6 de paus é uma energia de estar sendo bem sucedido em alguma situação, mas tem alguma insegurança, incerteza? Vamos ver aqui. Rei de ouros. Aqui tem algum tipo de certeza em alguma estabilidade, em alguma estrutura, ou alguma pessoa, alguém que representa uma figura de comprometimento, de respeito, de valor. Parece que alguém está muito seguro aqui de alguma coisa que essa pessoa conquistou ou que essa pessoa vai conquistar. E tá muito uma cara de porto seguro, né? Por exemplo, se eu conquistei uma empresa, essa empresa é meu porto seguro. Eu tenho total certeza de que eu tenho uma estabilidade, de que eu não vou ter problemas ou pendências ou dificuldades financeiras, e mesmo que eu tenha, eu estou preparado para isso, porque essa empresa ela já me deu uma certa segurança, estabilidade, conforto, né? Se for um relacionamento, se for uma pessoa, a lua. Tem uma certa idealização aqui. Que pode ser real, na verdade, porque a gente tem 8 de paus aqui, é possível de se manifestar. É como se fosse assim, eu conquistei algo e eu tenho total certeza que que eu tenho uma estabilidade nisso. Por exemplo, se essa pessoa está falando aqui de um relacionamento, mesmo que ela esteja à distância de alguém aqui, ela tem total certeza que essa outra pessoa já é totalmente conquistada, já tem uma certa estrutura, né? É um porto seguro, como eu falei. A lua fala de um certo idealismo, da pessoa, ela tá idealizando aquilo que ela manifestou, aquilo que ela conquistou. Então, por exemplo, eu conquistei aqui o emprego dos meus sonhos, ou conquistei um emprego aqui que me gera estabilidade e segurança, como eu falei, e eu projeto que no meu futuro esse emprego ele vai continuar me gerando estabilidade e segurança. É como se eu sentisse que essa pessoa ela não tem medo, por exemplo, de passar por desafios financeiros. Ela não tem medo de perder uma certa estrutura aqui. Ela tá... Gente, tá difícil encontrar a palavra, mas vamos lá. Ela tá... É como se ela tivesse segura de que ela não vai perder o emprego, que ela não vai ficar sem dinheiro, que ela vai dar conta. É que nem quando você tem um cargo público, né? Você passa num concurso público, você tem uma estabilidade, você tem uma garantia, uma segurança de que enquanto você não fizer nenhuma cagada muito grande, você vai permanecer nesse cargo, porque é uma coisa que te garante algo, muitas das vezes, vitalício, né? Se for um relacionamento, aqui para algumas pessoas está muito uma cara de alguém, por exemplo, que eu já conquistei alguém aqui, um relacionamento, uma pessoa, uma amizade, uma parceria, um amigo, um ficante, a gente vai a palavra GP, vai entender, pode ser para alguém aqui, tá? Alguém aqui que eu já conquistei, e na minha cabeça, mesmo que eu esteja distante dessa pessoa, eu entendo que essa relação, que essa conexão, que essa pessoa é algo meio que vitalício, é algo que na minha cabeça eu não perco, entende?
E é um idealismo que essa pessoa tem, porque na verdade a pessoa pode. Nunca se sabe, né? Por exemplo, quando aconteceu a pandemia, quantas empresas, né? Ai, tô suja de incenso. Quantas empresas, elas, quando começou a pandemia, elas acabaram perdendo ali, né? Funcionários, dinheiro, um monte de coisa. Por quê? Porque aconteceu uma situação inesperada. Às vezes você acha que você está bem, que você está seguro, e nem sempre isso é verdade, né? O universo é aleatório, a gente não sabe quando algo vai vir para nos desafiar, né? Assim como a nossa saúde, hoje a gente está muito bem, amanhã depois a pessoa descobre que tem uma doença, né? Relacionamentos, hoje a gente está no maior love, maior paixão, amanhã depois está todo mundo se matando, né? Então, por mais que a gente tenha um certo ideal, nem tudo dura para sempre. Nem tudo é perfeito. Só que aqui está falando que essa pessoa, ela tem sim o potencial, a capacidade de manter isso. Então, se for um trabalho, se for um emprego, né? Se ela for responsável, porque Rei de Ouros fala de responsabilidade, maturidade, comprometimento, né? Ela pode manter esse emprego pro resto da vida e ela vai ter sim esse sustento, porque é uma pessoa que está totalmente passível a lidar com qualquer adversidade, a não ser que seja uma adversidade assim, e que não tenha a mesma solução, né? Como aconteceu ali na pandemia, como eu disse, tá? Se não for essas condições tão adversas assim, né? Como uma guerra mundial, como alguma coisa muito... a pessoa ela tem total condição de se manter nisso, tá? Agora, relacionamento é a mesma coisa. Se essa pessoa entende que já conquistou alguém, estando com essa pessoa ou não, à distância ou não, cabe saber se essa pessoa ela consegue manter aquilo que ela conquistou. Que é como eu digo, conquistar é fácil. A questão é manter aquilo que tu conquistou. Conquistar um corpo ideal é fácil. Fácil, não é tão fácil assim, né? Mas a pessoa ela chega lá. Só que a questão não é chegar lá, a questão é manter. Né? Porque o que vai manter você naquele shape, digamos assim, é você manter aquele resultado que você foi buscando, né? E aí o relacionamento é a mesma coisa. Eu idealizo que essa pessoa ela vai ser sempre um porto seguro da minha vida, que ela vai estar sempre ali. E se eu tiver realmente esse compromisso, se eu der esse valor para isso que eu conquistei, se eu cuidar disso que eu conquistei, eu tenho total capacidade para manter realmente isso, esse relacionamento dessa pessoa. Mas se eu não fizer também a minha parte, como qualquer coisa na vida, se eu não cuidar, eu vou perder, né? Vamos ver o que mais aqui para signo de Gêmeos. 2 de ouros. Aqui vai ter que ter muito equilíbrio, porque essa pessoa, ela pode ter uma certa tendência, um idealismo, como eu falei. E esse ideal, a pessoa ela pode conquistar. Aquilo que eu idealizo, aquilo que eu sonho, pode ser meu. Mas eu preciso entender que tem certas coisas que cabem a mim que eu preciso ajudar para o universo me trazer aquilo que eu quero, né? Então, por exemplo, essa pessoa, para ela manter essa estrutura, seja ela qual for, ele ou ela vai ter que ter muito equilíbrio, muito jogo de cintura entre a razão e a emoção. Vai ter que ter muito senso de direcionamento, tá? E me parece que essa pessoa, ela tem alguma questão na energia dela que ela tem uma certa dificuldade de ser constante, né? Ela tem uma certa dificuldade de ser constante. E o que é isso? Eu estou indo numa certa frequência, numa certa rotina e de repente tem uma decaída, né? Eu estou indo faz 1 mês, 2 meses, 3 meses ali na academia, de repente está uma decaída para 1 mês. Aí vai de novo, né? Ou então tá indo tudo bem no relacionamento, de repente tem uma queda, né? Se separa, briga, se afasta. É como se a pessoa ela não tivesse capacidade aqui de manter um certo equilíbrio interno, né, entre a razão e a emoção, questões da própria pessoa ali mal resolvidas. A própria lua pode trazer questões inconscientes ou até questões emocionais, tá? E aí a pessoa com essa certa dificuldade de manter esse equilíbrio interno, ela tem uma certa dificuldade de manter o equilíbrio externo. Isso afeta diretamente na rotina, nas ações, né, da pessoa. Porque Rei de Ouros fala disso, é matéria, é ação, né, é rotina, é compromisso. Então, a pessoa ela tem, sim, o total potencial e capacidade de manter isso que ela conquistou o resto da vida, mas se ela não tiver esse equilíbrio dentro dela, ela vai ter essa questão de dificuldade de dar constância, tá? E aí é aquela coisa, ela poderia estar bem melhor, crescer muito mais, né? Ela poderia estar se desenvolvendo muito mais aqui, em qualquer que sejam os âmbitos aqui, setores, enfim, mas ela não está conseguindo porque ela está com dificuldade de manter um certo equilíbrio e uma certa constância dela mesma, né? Então, se eu quero manter o meu corpo físico ideal, eu preciso ter uma certa constância naquilo que vai me levar a esse corpo físico.
Eu preciso manter uma certa constância na minha alimentação, nas minhas atividades físicas. Se for um relacionamento, eu preciso manter uma certa constância naquilo que eu fiz para conquistar aquela pessoa, né? Conquistei a pessoa como? Não foi às vezes... Como é que você conquista às vezes a pessoa? Não é todo bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, com a maquiagemzinha, com o perfumezinho, indo na academia, se cuidando, sendo divertido, né? Confiando na pessoa, né? Aí começa um relacionamento a se aprofundar, começa a parar de fazer o que fazia antes, não se cuida mais, não tem mais momento interessante, não tem mais responsabilidade, não respeita mais. Então começa a ter a inconstância, entende? Se for o trabalho, né? Tá indo tudo certinho todo dia, daqui a pouco começa a faltar, começa a não entregar as coisas no prazo, então precisa ter um certo equilíbrio interno para manter aquilo que, de certa forma, é sim uma estrutura, mas que cabe a essa pessoa saber lidar com isso para manter vitalício, porque aqui tem uma coisa muito de vitalício. Na cabeça dessa pessoa, como eu falei, a pessoa acredita que o que eu conquistei é meu, é para a vida inteira. Mas o que está dizendo, essa pessoa tem que ter muito jogo de cintura para manter. E aí, o que mais aqui para Gêmeos? A morte, ó. Fala de transformação, mudanças, fins de ciclos, né? Então, assim, para essa pessoa ela manter isso que ela deseja, seja isso o que for, ela vai ter que saber lidar com muita diversidade, porque o que a morte me fala? Ela me fala que se eu quero manter algo pro resto da minha vida, eu vou ter que entender que ao longo da minha vida eu vou ter vários desafios com relação a isso, tá? Vou voltar de novo para a questão lá do corpo físico, né? Uma pessoa que tem 15, 16, 17, 18, 19 anos, né? Mais jovem possível, que começa desde jovem a fazer uma atividade física, né? A pessoa ela vai ter lá na velhice dela uma capacidade para disposição muito maior e muito melhor para manter uma vida saudável, né? Do que uma pessoa que já começa ali nos 30, 40 e do que uma pessoa que vai começar até mais tarde, né? Depois. E mesmo assim, né? Independente da idade que você fizer uma atividade física, você vai ter as adversidades daquela idade. Então, o cara que está fazendo atividade física que tem 18, 19 anos, ele vai ter, eu acredito, né? Se eu estiver errado, me corrijam. Mas eu acho que ele vai ter muito mais capacidade, facilidade, agilidade, enfim, do que, de repente, uma pessoa que já está numa idade mais avançada. Ainda mais se essa pessoa não soube lidar com aquilo ali, né? E vai passando as épocas da vida e vai ficando mais difícil, eu acredito, né? Vai ficando mais difícil você manter, por exemplo, a força da gravidade, a coisa que já era para estar caída, em pé, né? Eu acredito, não sei. E isso que a carta da morte está dizendo aqui. Quando você abre uma empresa, você começa um relacionamento e você, na tua cabeça, você acredita que isso é vitalício, ou seja, eu quero que isso seja para a vida inteira, eu preciso entender que não é porque eu comecei hoje desta mesma forma que isso vai ter que se manter da mesma forma o resto da vida. Chega um momento que talvez as coisas vão ter que, a morte, se transformar, mudar. E não significa que a situação ela vai ter que acabar, encerrar. Significa que eu preciso encerrar velhos ciclos, velhas formas de ser, de pensar, de agir, para novas, né? Eu vou ter que ter uma nova forma de me exercitar, eu vou ter que ter, de repente, um novo plano de exercício, eu vou ter que ter, de repente, uma nova forma de me relacionar com meu parceiro, porque a vida vai mudando. A própria empresa, né? Eu tenho uma empresa hoje e manter ela, tem algumas empresas que até conseguem manter a tradição, né? Mas manter ela sempre da mesma forma, às vezes eu vou ter que inovar. Né? Uma empresa que começou lá em 1900, sei lá o quê, para uma empresa que está em 2025, né? Com a tecnologia, com tudo que com essa empresa, por exemplo, ela utiliza para ajudar a expandir o negócio com a tecnologia, a gente vai ter que estar se atualizando, a empresa ela vai ter que estar se atualizando para entrar no mercado, digamos assim. Então é como se estivesse dizendo isso aqui. Essa pessoa ela vai ter que entender que ela vai ter que estar sempre em constante transformação, para que ela consiga manter aquilo que ela quer. E eu acho que essa pessoa ela pode ter uma certa dificuldade de entender isso, porque pode ser uma pessoa que tem uma teimosia de mudança. Então é como se eu quisesse manter o mesmo trabalho da mesma forma, eu não quisesse inovar, eu não quisesse, né? Comecei sempre vendendo o mesmo produto e não vou expandir de repente, não vou melhorar o meu produto, não vou melhorar os meus funcionários, entende? Eu comecei a me relacionar com essa pessoa, eu era de um jeito, eu acho que eu não preciso melhorar, que eu não preciso mudar, que eu não preciso evoluir, que eu não tenho que, de repente, amadurecer e transformar certas questões em mim. E, às vezes, é isso que o relacionamento é. Ele te incentiva a você buscar sempre a tua melhor versão e você tá sempre se transformando e se mudando, né?
Agora veio até aquela frase aqui que eu achei bem interessante, que o homem, ele é tanto o criador de si mesmo como a criatura, né? Ele é tanto o artista que esculpe a arte, quanto o mármore que está sendo esculpido, né? E olha a dificuldade que o artista às vezes tem de esculpir uma escultura na pedra, no mármore, né? Vê aqui agora Michelangelo. Então, você vai estar sempre se transformando, se mudando, inclusive Rei de Ouros fala disso, né? É a pedra, é a matéria, e você vai estar sempre se esculpindo, e o relacionamento, ele vai ser uma forma de você estar se esculpindo através do outro, você está se melhorando, se mudando. Então aqui talvez essa pessoa, ela queira, é como se ela quisesse manter algo, seja um relacionamento, uma empresa, enfim, uma família, você vai encaixar pro resto da vida, mas ela não, essa pessoa tem que perceber que para isso ela vai ter que ir se moldando, se mudando ao longo das transformações que o mundo, que a vida dá, que o corpo da gente dá, que a cabeça da gente dá. A gente não vai permanecer sempre na mesma mente, mentalidade, forma de ser, forma de agir, visual, né? Até pode ser, mas parece que a pessoa para no tempo. E aí, o que mais aqui? 6 de paus, 10 de copas. Ó, então assim, como eu falei, eu senti muito forte aqui a questão do relacionamento, né? A gente até abriu aqui e apareceu um 2 de copas. Agora fugiu o 2 de copas, mas enfim, vocês vão ter que acreditar em mim, né? Porque sou eu que tô fazendo a leitura. Eu senti aqui que tinha muito forte uma questão de relacionamento. E o próprio 10 de copas pode falar disso. Ou uma questão familiar, ou uma questão de uma amizade, ou uma questão de um relacionamento. É como se a pessoa tivesse entendido, pô, eu já conquistei alguém aqui, eu já conquistei algo aqui, tá? E eu acho que essa pessoa vai ser, de repente, essa pessoa tá casada, aqui tem um relacionamento, tem uma amizade colorida, aqui tá mais para relacionamento ou para algo familiar. Pode até ser, como eu falei, tá? Um grupo, porque o 10 de copas pode falar de um grupo, de uma sociedade, pode falar de... até um templo, de repente, né, com várias pessoas, né, pessoas que estão conectadas numa mesma direção, enfim, numa empresa, um coletivo, pode representar também 10 de copas. Mas está muito forte aqui nessa questão mais familiar e emocional. Eu já conquistei alguém aqui e eu acho que eu vou ter que ser sempre da mesma forma. Eu acho que eu não tenho necessidade aqui de me transformar, de mudar, de me esculpir, de ser uma pessoa diferente. E aí, o que eu acho? Eu acho que eu vou conseguir conquistar ou manter essa situação sempre da mesma forma. Aqui pode ter uma teimosia, por exemplo, um pai de família que sempre foi da mesma forma e a vida está mudando, os filhos estão crescendo, a economia está mudando, o emprego está mudando, e a pessoa não muda a perspectiva, o jeito de ser, a forma de agir. Então, ela quer manter a família dela, a estrutura dela familiar, mas ela não consegue perceber que ela precisa mudar e se moldar e, de repente, ir aprendendo e aceitando a família como é, os filhos como são. Tá? Aqui tem uma questão nesse sentido de eu querer manter uma coisa, mas eu tenho que ter um entendimento da necessidade da minha própria mudança. E aí, gêmeos, essas leituras essa semana, eu vou te contar um negócio, hein? Estão desafiadoras. Rei de Ouros. O Sol. O Sol com Rei de Ouros, essa pessoa pode ter muito forte aqui no signo solar dessa pessoa a energia do signo de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, porque o Sol veio junto com o Rei de Ouros, tá? O ego, né? O ego, a personalidade dessa pessoa é muito energia de terra, independente dessa pessoa ter esse elemento no mapa ou não. Então aqui carrega uma certa teimosia, tá? É uma pessoa que tem dificuldade de mudança, de transformação, entendi? A pessoa tem dificuldade de mudança, de transformação. Eu nasci assim, eu aprendi as coisas de uma certa forma e eu carrego um certo tradicionalismo. Eu não quero mudar a forma como eu sempre conduzia as coisas, mas eu acredito que eu quero manter algo pro resto da minha vida. E olha o tradicionalismo, eu quero manter aquela pessoa na minha vida, eu quero manter aquele relacionamento, eu quero manter aquela família, eu quero manter aquele amigo, eu quero manter aquele emprego.
mas eu não percebo que eu preciso me adequar à transformação que o exterior ele me traz, né? Então, se eu estiver me relacionando com alguém, eu preciso perceber que essa pessoa muda. Por exemplo, é que nem eu entrar num relacionamento com a pessoa, eu conheço a pessoa tem 15, 20, sei lá. 15 é muito novo, né? Não sei. Conheço a pessoa ali com 20 anos, e aí depois eu tô ali 30, 40 anos com a pessoa, tô há 10 anos com a pessoa e quero que a pessoa continue a mesma coisa. Às vezes a pessoa muda um pouquinho, né? Dá uma engordadinha, o cabelo muda, perde um pouco de cabelo, não sei. Então é como se eu entendesse que o exterior ele tá mudando, né? Então eu também tenho que me transformar. Eu também tô mudando, né? E aqui a carta do Rei de Ouros com o Sol é uma pessoa que ela tem uma forte energia, né, no ego de dificuldade de mudança, teimosia, achar que as coisas têm que ser do jeito dele ou dela e que vai manter a coisa como tá. Eu mantendo a minha forma de ser, meu comportamento. Mesmo que eu esteja afastado de alguém aqui, eu mantendo a minha forma de ser, o meu comportamento, eu vou continuar mantendo essa pessoa na minha vida. Eu não preciso mudar, eu posso ir e voltar da vida da pessoa como eu quero, que eu não preciso mudar. E aí, o que mais aqui? Para Gêmeos, Gemini. O Imperador. A falsa ilusão do controle, né? É uma pessoa que tem medo de perder o controle. Então, a dificuldade da pessoa, na verdade, de mudança, a teimosia, é o medo de perder o controle. Se eu me deixar levar pela mudança, eu me perco de mim mesmo, né? Como é que eu vou me permitir mudar uma forma de ser, uma forma de pensar, uma forma de agir? Como é que eu vou me permitir mudar uma certa conduta? Aceitar, inclusive, mudanças? Sendo que se eu mudar, eu não vou nem mais saber quem eu sou, porque eu vou ser diferente daquilo que eu acredito que eu sou. Que loucura. Então, como eu tenho muito medo aqui de perder uma identidade, de perder um controle sobre as coisas, por exemplo, eu sempre fui um cara muito rigoroso, muito rígido, né? Tinha que ser tudo do meu jeito, porque eu aprendi assim com meu pai, com meu avô, com meu bisavô, com meu tataravô. Aí agora tem uma circunstância na minha vida, um relacionamento, uma pessoa, assim, enfim, que eu preciso ser mais flexível, eu preciso abrir mão de certas coisas, eu tenho que mudar, de repente tem que ser uma pessoa diferente, mas eu morro de medo de abrir mão, de ser quem eu sou, que a vida inteira eu fui, porque eu acredito que se eu abrir mão, se eu me permitir me flexibilizar e mudar, eu vou mudar demais, eu não vou ter o controle de mim mesma, eu não vou ter o controle de quem eu sou, eu vou me moldar aos outros, eu vou estar aceitando ser algo que eu não sou. Então eu tenho medo, é a ilusão do controle, eu tenho medo de perder o controle. Quando, na verdade, essa pessoa ela carrega um certo tradicionalismo, né? Carrega uma certa identidade teimosa aqui, porque essa pessoa, ela foi ensinada assim. Não é, de fato, quem ela é. Ela pode até ter, com esse sol, com essa energia do Rei de Ouros, sim, uma energia semelhante a essa, mas ela tem total capacidade aqui de transformação e de mudança. É uma ilusão, como eu falei, do controle, porque, na verdade, essa pessoa não tem controle nenhum. A gente está sempre em constante transformação e mudança. A gente pode demorar a mudar, mas a mudança ela sempre vem, porque como qualquer coisa no universo e na natureza, isso é uma lei da física, né? Tudo está sempre em constante movimento. Tudo está sempre vibrando e se movimentando. Então, nada permanece a mesma coisa. O tempo está passando e a cada minuto, segundo, nós não somos mais os mesmos, né? Eu não sou mais a mesma de quem eu era ontem, nem antes de ontem, nem há um ano atrás, nem uma semana atrás, e nem você a mesma amanhã. Dois de ouros. E para muitas pessoas, tá? Essa pessoa, ela aqui tá falando muito de um relacionamento, ó, 4 de paus, tá? Porque eu sei que eu falei aqui questões financeiras e tal, mas aqui tá muito forte uma questão de relacionamento, como eu falei, ou alguma questão familiar. Para muitas pessoas existe aqui um afastamento, né? Eu tenho total clareza e certeza aqui de que eu conquistei alguém e de que essa pessoa vai ficar o resto da minha vida na minha vida, né? É vitalício aqui, o nosso contrato é vitalício. Você tá amarrado aqui comigo. Ainda chega o diabo, né? Esse contrato da paixão. Tem uma música que é assim, né? Poxa, o contrato da paixão é o diabo mesmo. Cuidado, esse contrato vitalício aí de vocês.
Mas é como se fosse assim, por mais que a gente não esteja junto ou esteja junto, eu já te conquistei, né? Então, para mim, você já é um território conquistado, você já é um porto seguro para mim. Eu sei que por mais que a gente se afaste, a gente sempre dá um jeito de estar ou voltar um na vida do outro, né? Então, se existe um afastamento aqui, que é o que me parece, tá? Mesmo a pessoa tendo entendido, tá? Que existe essa capacidade de permanecer um na vida do outro, tá? Existe uma vontade que com esse 2 de ouros de um reinício, de um recomeço, tá? Só que tem um diabo aqui, tá? Então aqui fala, por isso que eu cantei a música do contrato vitalício, de um certo apego, né? A energia do diabo é o nosso ego no lado sombra, tá? Então a pessoa ela tem um certo apego ao ego dela no lado sombra. Ela tem uma certa dificuldade de enxergar a parte sombra dela, que muitas das vezes pode ser um fator sabotador para ela manter esse contrato vitalício, tá? Se a gente estiver falando de vida profissional também, naquilo que você encaixou, tá? É só você tirar a vida emocional e colocar isso, porque serve também. É o lado sombra da pessoa, o ego no lado sombra, por exemplo, se for profissional, procrastinação, né? Preguiça, enfim. É o lado sombra, o ego sombra da pessoa que acaba atrapalhando a pessoa internamente para que a pessoa consiga ter mais constância, como eu falei, tá? E aqui tem uma questão, que se for relacionamento amoroso, tá? De um certo apego, né? O diabo fala muito de... eu sou muito apegada a essa situação, porque eu acredito que eu já tenho... Essa situação já faz parte, né? Eu já tenho posse aqui, já é meu. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que exista um certo afastamento... eu faço questão de ter isso de volta, por causa da carta do diabo, fala de uma certa obstinação, mas ao mesmo tempo eu quero manter isso na minha vida, eu quero ter isso de volta, mas eu tô preso aqui no meu ego, no meu lado sombra, então eu não tô querendo olhar claramente para o meu lado sombra que me mantém na minha zona de conforto, que não permitem ser flexíveis para que eu possa mudar. E aí, o que essa energia, o contexto me diz é que se essa pessoa ela não mudar alguma característica, né, é como se ela pudesse perder aquilo que ela tem tanta certeza que é dela, entende? Eu já tô até passando, né, excedendo aqui essa leitura, tá? Então é isso, tá certo? Meus anjos, inscrevam-se no canal, comentem, compartilhem, deixem o like se você gostou dessa leitura. Eu vou tirar mais detalhes, né, dessa situação que tá aqui, mais informações na leitura de extensão. Você pode adquirir essa leitura através do WhatsApp, tá? Indicando o código que vai estar aqui na tela. Um beijo, até as próximas.